Olá! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade que nós disponibilizamos sempre para você com muito conteúdo de valor. Então ative aqui o sininho para você receber a notificação. Hoje nós vamos falar sobre um item da nossa personalidade que é de grande importância. E aí vem a pergunta: ser amado ou rejeitado pelos pais afeta a personalidade e o desenvolvimento das crianças até a fase adulta? Sim, sim, lidar com esse tipo de sentimento negativo, principalmente na infância, pode gerar feridas psicológicas que vão acompanhar o ser até a vida adulta. Pessoas que sofreram com rejeição na infância e que não aprenderam a lidar com a sua dor tendem a transmitir a própria vivência de abandono, dor emocional aos próprios filhos, a outros ao seu redor, às vezes ao companheiro ou à companheira, e algumas vezes até devolvendo a rejeição recebida aos próprios pais, que já estão ali um pouco mais velhos. Isso significa que na maioria das vezes a pessoa nem tem a consciência do que está fazendo, às vezes nem percebe de onde vem aquela conduta e comportamento e por que estão agindo daquela forma e falando às vezes até num tom agressivo e com raiva. Isso significa que na maioria das vezes a pessoa nem tem a consciência do que está fazendo, às vezes não percebe de onde vem aquela conduta, aquele tipo de comportamento e por que está agindo daquela forma, falando às vezes com um tom agressivo, um tom que vem ali a raiva no tom de voz. A criança forma a sua identidade a partir da maneira como é tratada pelas figuras de referência que ela tem. O pai, a mãe, os avós, os responsáveis, os amiguinhos da creche, a escola, a professora, todos que são ali referência para a criança. Se durante o crescimento e desenvolvimento dessa criança ela se sentir rejeitada, ela pode apresentar problemas na fase adulta relacionados a não gostar de si mesmo, da autoimagem, quem ela é, ter baixa autoestima, se sentir vítima do mundo, vítima da vida, estar nesse lugar de vitimização, a não aceitação de si mesmo, de como ela é. Como a criança percebe o mundo é muito diferente da de um adulto. Por isso, o que conta é a interpretação que a criança faz dos fatos e de como ela registrou isso dentro dela e não como eles realmente aconteceram. A criança pode associar a rejeição quando as suas necessidades físicas e emocionais são negadas com frequência, Por exemplo, não pode brincar. O pai diz, não pode brincar. Não, hoje você não vai brincar com seus coleguinhas na rua. Você não pode ter isso, você não vai ganhar aquele caminhão, você não vai ganhar aquela boneca. Não chega perto de mim, fazendo referência à nossa pessoa, ou à nossa imagem, ou fazendo referência ao nosso peso, não deita na minha cama, coisas que às vezes acontecem entre irmãos. Não pode usar essa roupa porque não combina, essa calça, essa blusa, você não vai sair assim, você não vai sair com essa roupa. Então, coisas que a gente ouvia quando criança é tratado até como uma falta de afeto e isso traumatiza a criança. A criança associa também a rejeição quando ela se sente desvalorizada e diminuída com frequência, que ela não tem valor, que ela não é nada, quando ela não recebe elogios, quando ela é muito cobrada, criticada, ao invés de ser incentivada, sempre no tom de crítica, de cobrança. Anda logo, te mandei fazer isso, anda, faz o que te mandei, não é para fazer assim. Também associa a rejeição quando ela não recebe atenção suficiente dos pais, quando não recebe o carinho e o afeto.
Então, a criança, ela se sente abandonada tanto quando é fisicamente quanto afetivamente. E ela sente ali a rejeição. Quando a criança é tratada com indiferença, um abandono pelo descaso, que ela não é importante. Então, isso acontece na fase da infância e não só dentro de casa, às vezes na escola, através do bullying, através dos coleguinhas, né, os primos, irmãos na rua, os colegas do bairro, né, ali da quadra, né, das brincadeiras e ainda quando sofre também algum tipo de preconceito. Preconceito de todo tipo, né? É filha do fulano, filha de pai assim, filha de mãe assim. Então tudo isso a criança associa como rejeição. E por mais que os pais foram dedicados, podem ter falhado nesse aspecto, pois o que conta é a interpretação de mundo da criança, né? O mundo infantil, da imaginação. Então, é do modo como a criança viu as coisas. Então, às vezes, um exemplo que eu posso dar aqui, o pai sai para trabalhar, né? Fala que está com pressa, e a criança fala, eu quero ficar, pai, fica comigo, né? E o pai responde secamente, não pode, o pai tem que trabalhar, e sai, bate a porta, né? Essas situações são situações que a criança interpreta como uma rejeição, né? Como um abandono, está sendo abandonada sozinha porque o pai vai trabalhar, não tem entendimento. Mesma coisa com, por exemplo, uma mãe, né, que tem 2 filhos, o mais velho cobra muito da mais velha ou do mais velho, trata sempre com rigorosidade, mais severa, né, e com o mais novo, caçulinha, com mais carinho, né, com mais afeto, acolhimento, porque é pequenininho, porque é o novinho, né? Então a mais velha, né, o mais velho tende também a se sentir rejeitado. Um pai que duvida, né, que o filho não seja filho dele e fica expondo suas dúvidas com frequência, dando indiretas, né? A criança acaba se sentindo culpada por aquilo, né? E tudo isso são sentimentos onde a criança cresce naquele ambiente se sentindo rejeitada. Quais são as consequências da rejeição na infância? Cada ser humano ele é único, cada um interpreta de uma forma, né, aquilo que foi registrado pela criança na infância, o mundo que ela criou, as visões, né, de crenças e tudo aquilo que ela percebeu do modo dela de perceber, infantil de perceber. Algumas pessoas que tiveram experiências de rejeição na infância podem desenvolver mecanismos de adaptação que compensem o trauma, mas para muitos as consequências emocionais variam entre um senso de pertencimento desequilibrado, ou seja, não se sente pertencente à família, não se sente aceito naquele seio familiar, num grupo, na escola, no bairro, né, com os colegas. Às vezes se sente frágil com as críticas que recebe, se ofende com facilidade e se ressente com aquilo, fica magoado com aquilo, né? E mesmo quando a pessoa alcança algum sucesso com algo e conquista bons resultados, às vezes ela não se sente vitoriosa. Sente ansiedade, também é outra característica, insegurança. Quem sentiu rejeição na infância, e eu vou falar aqui de mim nesse caso, sabe o que é depois de adulta passar por crises de ansiedade, de pânico, se sentir insegura, né? Eu me senti por muito tempo insegura, muitas vezes com falta de confiança em mim mesma. Então isso acontece e não é só comigo, aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Outra consequência é ter a tendência à antipatia, à ofensa, a atacar e ser agressivo. Sabe quando a gente faz questão de ser uma pessoa desagradável? De dar indiretas para ofender? Ou tá sempre atacando, achando que temos que estar sempre nos defendendo de alguma coisa?
Ou ainda quando nós só sabemos reagir com um tom de agressividade, com raiva, né, no tom de voz. É isso. Outra consequência da rejeição que nós recebemos na infância traz problemas em formarmos relações humanas, relacionamentos seguros e de confiança com as outras pessoas, né? Por medo de sentir de novo a rejeição na nossa vida. Quantos de nós, e eu vou falar de mim novamente, deixamos de nos envolver, né, emocionalmente em amizades, às vezes amizades mais profundas e até um relacionamento amoroso, né, dar abertura para um amor nas nossas vidas, por insegurança mesmo, por falta de confiança, né, e até por não acreditar mais no ser humano. Outra consequência é a dificuldade de dizer não. Isso é muito comum. Significa que a pessoa se submete, né, aos que os outros querem, ao que os outros gostariam que ela fosse ou que ela fizesse. E se você se desrespeita o tempo todo, fazendo a vontade dos outros, você está se desrespeitando a si mesmo e desrespeitando o seu eu, a sua verdade, a sua vontade. A rejeição traz também a tendência a fazermos coisas que dão prazer a curto prazo. É a fuga da realidade, como comida, álcool, drogas, pornografia, vícios, né? Quem já não comeu uma barra inteira de chocolate, né? Ou quem já não comprou algum produto, né, que nem precisava. Quem de nós não quis resistir, né, a essas atitudes simples e não conseguiu, e depois acabamos sentindo remorsos, culpa, angústia, né, e até autorreprovação, né? Sabe aquela coisa que a gente fica com culpa e fica com aquele chicotinho da autoflagelação, se castigando porque comeu aquele chocolate ou porque fez algo que considera errado. Consequências também como problemas de relacionamento, conflitos, desentendimentos constantes com as pessoas, seja em casa, no relacionamento amoroso, familiar ou no trabalho. As coisas estão dentro da gente. Vícios emocionais também são consequências. Nós estamos tão habituados com sentimentos negativos que passamos o dia remoendo o que nós deveríamos ter feito, o que a gente deixou de fazer, o que nós fizemos de errado, né? E aí nós caímos naquela tristeza, naquela angústia, na ansiedade. E a gente está tão acostumado com esses hábitos que acaba se viciando nas próprias emoções negativas. Isso também é uma consequência da rejeição recebida lá atrás na infância. E todo mundo já passou por isso, né? Em maior grau, menor grau, mas todo mundo passa por essa experiência. Mas esses tipos de comportamentos, eles se tornam um problema apenas quando ele vira um hábito, né? E você, nós, simplesmente a gente não consegue evitar. Eu dou o exemplo do chocolate. A gente já sabe que se comer chocolate demais, açúcar demais, não vai fazer bem, não vai fazer bem para a nossa saúde, a gente vai se sentir culpado, vai sentir remorso, aquilo todo, mas a gente, quando se dá conta, né, está imerso de novo naquela angústia, no estresse, na tristeza, na culpa, né? Porque a gente não resistiu àquele comportamento. Outras consequências da rejeição é a autocobrança excessiva. Eu já falei isso aqui em outros vídeos também, de quem se cobra muito. Eu falo por mim de novo aqui. A gente se cobra muito de querer ser perfeito, né? Fazer tudo direito. Essa autocobrança excessiva é um resultado, uma consequência da rejeição que nós recebemos, assim como uma sobrecarga física,
né? Que às vezes a gente se leva até à exaustão, e também a sobrecarga emocional, né? Às vezes muito emotivo, dramático. Sabe aquele ponto assim que você chega do seu emocional e você diz que já não aguenta mais tanta dor e não sabe o que está acontecendo? Então é o momento de olhar para dentro, olhar um pouco para a nossa infância, para descobrir se não está lá naqueles sentimentos negativos e até na rejeição que nós recebemos. A rejeição cria em nós também como consequência uma autoimagem de que nós não somos merecedores de afeto, de amor, de atenção, né? Que nós não possuímos habilidades, dons, qualidades suficientes para sermos aceitos pelas pessoas, pela sociedade. E a gente passa a vida também buscando reconhecimento fora, no externo, né? A aceitação, a aprovação, sempre olhando para fora, para que o mundo externo nos receba, nos aceite, nos acolhe. E isso é uma consequência grave, porque acaba se tornando um círculo vicioso. A gente faz tudo para agradar, em busca de afeto, de carinho, reconhecimento. Aí a gente não consegue. Aí a gente se sente rejeitado. Aí a gente faz tudo para agradar de novo. Aí a gente não consegue. Aí a gente volta a ser rejeitado. E o pior disso é que essa repetição fortalece esse sentimento de rejeição já existente dentro de nós. E aí as consequências dessa rejeição, que já existiam também dentro de nós, se reforçam. E as coisas continuam se repetindo nesse círculo vicioso até que a gente para. Liga um eu observador e diz, nossa, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo comigo? Então, experiências de rejeição na infância podem trazer consequências, e a repetição de situações semelhantes voltam a acontecer na fase adulta. A melhor maneira de evoluir é buscar superar os traumas da infância através mesmo do autoconhecimento. Olhar o que está acontecendo com a gente, observar o que está acontecendo com a gente e buscar o nosso desenvolvimento pessoal, rever esses conteúdos psicológicos, enfrentando com coragem e amor a própria infância que não foi superada. Identificar as memórias de quando fomos rejeitados, comparados, seja com irmãos, com amigos, com primos, com os colegas da escola, abandonados, desprezados, negligenciados, desvalorizados, né? Tão criticados, mais críticas do que ter recebido ensinamentos, né? Quando fomos tão magoados, né? E tão reprimidos, né? Aquela coisa da repressão. E não mais permitindo que essa criança ferida assuma o comando da nossa conduta na vida adulta, ligando então esse eu observador de nós mesmos. Identificar as máscaras que nós criamos lá na infância para nos defender do mundo, que a criança via como cruel, e irmos nos desidentificando com essas máscaras, trazer também à consciência o que aprendemos com todo esse conteúdo psicológico. A gente sempre tem algo a aprender com a rejeição que nós recebemos, com o abandono que nós recebemos, com a repressão, né? E os outros sentimentos. Sempre temos algo. Então, trazer para a consciência o que nós aprendemos com aquilo. Trazer também à consciência quais foram os benefícios dessas coisas que nós recebemos. O que nós ganhamos com sendo
rejeitados, comparados, abandonados, desprezados, desvalorizados. O que nós aprendemos com aquela repressão, né? E todos os outros sentimentos de dor que ficaram marcados lá na nossa infância. Então chega um momento em que a gente quer limpar tudo isso, né? E substituir por coisas boas, né? Por frases de afirmações novas, downloads, né? Downloads de sentimentos positivos, limpar esses traumas, essas memórias de dor que estão nos nossos sistemas, liberar. Eu falo nos nossos sistemas porque eu penso em todos os nossos corpos, né? Que nós temos num sistema, e níveis também, outros eus que nós temos também. Liberar as crenças limitantes que criamos a partir disso tudo, que estão no nosso subconsciente, elas ficaram armazenadas ali, escondidas ali, e trazer isso à consciência e limpar, fazendo também substituição das imagens, né? Aquelas imagens de dor, de rejeição, de repressão, fazer substituição dessas imagens por visualizações afáveis, dóceis, amorosas, né? Que sobreponham essas de natureza perturbadora. Então chega um momento de nós acolhermos a nossa criança ferida com todos os seus sentimentos, nos integrarmos a ela com amor, reconhecimento, né, afeto. Chega o momento de perdoarmos as pessoas envolvidas na nossa história, em cada situação, perdoarmos a nós mesmos, tirando então a nossa criança desse lugar de traumas da infância, para que ela cresça, que ela venha junto conosco, que ela se alinhe e se integre ao adulto que nós nos tornamos, ou seja, até atingir o amadurecimento emocional também, que lhe corresponda à idade ideal. Então lembre-se, o que aconteceu lá atrás foi o resultado de vários momentos, vários acontecimentos e às vezes vários anos recebendo mensagens negativas no nosso sistema. Portanto, as coisas não irão mudar de uma hora para outra. Então, é importante que nós mantenhamos a consistência das práticas curativas. E após alguns dias, meses, você vai começar a sentir e perceber os resultados dessas práticas. Chegou a hora de assumirmos a responsabilidade por nossas vidas. O tempo de colocar a culpa dos problemas, né? Das coisas que nos acontecem, ou que deixam de acontecer, que a gente tanto deseja. Que a gente colocava a culpa nos problemas, nos traumas, nos distúrbios, né? Da vida, da nossa infelicidade, nos pais. Isso já passou, já foi. Agora só depende da gente para se libertar desse passado e dar luz a essa criança interior ferida, dando a ela todo o amor que ela não recebeu e tudo que ela não recebeu como suficiente para ela. Então sejamos nós, pais e mães da nossa criança interior, e vamos traçar uma nova história, vamos trilhar um outro caminho para aliviar a dor e quem sabe acabar definitivamente de vez com a dor da criança ferida e a nossa dor de adulto,